Rafael Pereira é engenheiro formado pela PUC-Rio, MBA pela Columbia University, cofundador da maior fintech de crédito do Brasil e desde 2016 é presidente da Associação Brasileira de Crédito Digital. Eu vou começar perguntando se está certa essa apresentação, se eu errei, exagerei, faltou coisa aqui. O que falta nessa apresentação, Rafael? Certo, Eric. Talvez falte uma coisa, né? Assim, eu sempre fui empreendedor, né? Então, eu tenho uma carreira empreendedora mais longa. Sou apaixonado por tecnologia. Eu entrei nesse mundo financeiro de fintechs e crédito quase que por acaso. Mas minha paixão sempre foi esse mundo, né, tecnológico, essa revolução tecnológica que a gente vem vivendo. E, infelizmente, agora já não sou mais o presidente da associação. Eu deixei o cargo agora no último mês. O sucessor, por acaso, é meu sócio hoje na Open, que é o Sandro Reis. Foi um ciclo super importante de 5 anos, criando toda a regulamentação do setor, trabalhando, né, com todos os stakeholders, aí, desde os reguladores, né, como o Banco Central, o CVM e outros, né, com o governo. Tive no Senado, numa CPI, né, sobre taxas de juros, enfim, trabalhei com o Procon e, enfim, outros, né, órgãos de defesa do consumidor como o IDEC, em educar a sociedade aí o que está acontecendo. Uma jornada super bacana, que chegou ao fim do meu ciclo, e é importante botar sangue novo e o pessoal acompanhar. Mas fora isso, tá tudo certo. Você saiu agora em outubro de 2021. Isso, exatamente. Legal. Então, eu vou começar te perguntando o que é crédito digital, né? Esse termo tem sido bastante utilizado e muitas vezes tem uma confusão em relação a terminologias. Eu queria que você colocasse a sua visão sobre o que é crédito digital. Perfeito, perfeito. Crédito é um dos produtos mais antigos do mundo, né? Assim, acho que o crédito, né, existe desde que banco foi inventado. Banco, né, o termo banco foi essencialmente inventado, né, num modelo onde as pessoas depositavam, né, coisas e tomavam, né, coisas emprestadas. Então, assim, um modelo de crédito existe aí há milhares de anos. É um produto que, na essência, ele é super simples, né? Você tem alguém que precisa de uma commodity chamada, né, dinheiro, e você tem alguém que tem esse excesso, né, dessa commodity chamada dinheiro, e o que o banco faz é, essencialmente, intermediar isso no tempo. Então, quando você olha macro, isso é super simples. Quando você olha micro, isso se torna razoavelmente mais complicado. Mas é um produto que a natureza e a essência dele não muda há 2000 anos. Por outro lado, você tem uma sociedade, né, que se adaptou, ainda mais agora, né, após aí, no finalzinho desse ciclo de pandemia que a gente vem vivendo, uma sociedade que se adaptou muito rápido a uma realidade muito digital. Uhum. Onde quem decide a experiência e quem decide como vai se relacionar com as instituições, né, é o consumidor e não mais, né, a instituição. Então, a gente tinha um modelo onde você se relacionava com o banco na forma como o banco dizia que você deveria se relacionar com ele. Ou seja, vai até a agência, passa a porta giratória, fala com o gerente e contrata esse produto, assina nesse papel, bota esses 3 carimbos, né, e eu vou fazer desse jeito, né? Eu vou depositar na sua conta, que tem que ser obrigatoriamente comigo, né, daqui a 3 dias e por aí vai. E isso vai custar caro, by the way. O que aconteceu nesse mundo tecnológico é que hoje, né, da mesma forma que aconteceu com, enfim, o táxi e o Uber, né, que você entrava no táxi, o motorista dizia como que ele queria ir, se ele queria ligar o ar-condicionado ou não, se ele ia, né, seguir o caminho mais longo ou mais curto, e quanto que ia custar, se você sabia depois, né? Assim, o Uber veio e falou assim, não, assim, você vai continuar indo do ponto A para o ponto B, que é o que você quer, mas, né, você vai saber quanto que você vai pagar antes, né, eu vou te dizer quanto tempo você vai levar, eu vou te dizer qual caminho. Então, essa mudança que aconteceu é um pouco o que aconteceu no modelo de crédito, né, do que era feito tradicionalmente pelos bancos, porque é feito hoje em dia, né, de uma forma muito mais digital. É você né, ter essa experiência, né, muito mais definida por como o consumidor quer, né, ter essa experiência do que como a instituição, né, desejaria, né, fornecer essa experiência. Então, o que o consumidor hoje que está usando o crédito digital quer é a essência do crédito, mas entregue de uma forma, né, de experiência que é similar à experiência da Uber, que é similar à experiência da Netflix, que é similar à experiência de uma Amazon.
Então, esse mundo digitalizado, os tipos de experiências convergem muito rápido, né? Você não aceita mais uma experiência que não seja num determinado padrão de qualidade que você está acostumado. Então, acho que essa é a grande mudança aí do modelo tradicional de crédito para esse crédito digital. Legal. Pegando um gancho nesses exemplos aí de Uber e de Amazon, né? Os aplicativos de transporte, tanto Uber quanto Easy, Táxi, 99, acho que foram os primeiros que surgiram, né? Pelo que eu me lembro aqui, eles fizeram com que o preço do transporte, esse transporte de menor porte, né? Com que ele caísse e o mercado cresceu também, né? Assim como eu acho que o Amazon também tem esse fenômeno, né? Eu estava conversando recentemente com um amigo que é editor, trabalha aí no mercado de livros, ele falou, a demanda de livros cresceu, né? Só que, por outro lado, a gente tem menos livrarias, né? Livrarias, algumas livrarias de bairro, algumas livrarias de rede também, elas foram desaparecendo. E as cooperativas de táxi também, né? Foram sumindo. Então, parece que o mercado cresce, mas o consumidor, pelo menos olhando para essas duas experiências aí, a de transporte e a de livros, ele permanece ali com poucas opções, né? Como você vê o amadurecimento do mercado, a gente pensando em crédito, né? Primeiro, as fintechs têm força para fazer esse mercado crescer e reduzir preço. Segunda pergunta será que, passado alguns anos, alguns poucos anos, não tem o risco do consumidor ele continuar em um mercado concentrado? Ótima pergunta, Eric. E assim, eu acho que na verdade, tem algumas perguntas dentro dessa pergunta, né? Primeiro, sobre essa questão da inovação, assim, os datilógrafos também desapareceram, né? Então, assim, a sociedade ela se ajusta, né? Assim, ela muda, né? Assim, a gente é um organismo, né, social vivo e, em geral, assim, as pessoas que têm a maior adaptabilidade são as que sobrevivem e vão, né, se reconectando, se reencaixando no mercado completamente diferente. E isso vem acontecendo cada vez mais rápido. Então, o que levou algumas centenas de anos para acontecer na Revolução Agrícola, levou menos de 100 anos para acontecer na Revolução Industrial e levou menos de uma década para acontecer na Revolução Tecnológica. Talvez a gente viva uma revolução de AI, enfim, aí tem uma futurologia para a gente não entrar nela, mas é fato que as coisas acontecem, né, numa velocidade cada vez mais rápida. Quando a gente olha efetivamente o que aconteceu, né, enfim, o caso dos livros, né, com a Amazon, por exemplo, a Amazon encontrou um modelo de negócios onde você que quer ter um livro, né, rápido, né, em casa, e quer ter acesso a um acervo muito maior e saber que você tem um one-stop shop ali, né, para comprar qualquer livro que você queira, né, eles conseguiram criar esse modelo de negócio. Antigamente você ia numa livraria, nunca tinha o livro que você queria, né, tinha um outro, aí você tinha que ir para uma outra livraria para comprar o outro livro, então você fazia uma peregrinação ali por várias livrarias quando você queria comprar alguma coisa. E o que eu acho que a Amazon descobriu ao longo desse caminho foi que, né, essa necessidade não era só para livro, né? Você ia no mercado, faltava alguma coisa, né? Você ia, né, comprar um eletrônico, faltava alguma coisa, tinha que ir em outro. Então, eu acho que eles conseguiram encontrar um modelo onde você tem um lugar que você encontra tudo, né? Você paga tudo de uma vez e chega tudo na sua casa, né, em geral, muito rápido. E se tiver alguma coisa que você precisa trocar, é muito fácil essa experiência, é bastante conveniente. Né? Você não tem que Tem pegar um lá, levar. empacotado aqui para devolução. É muito fácil. Não, é muito fácil, assim, inclusive, assim, às vezes, se for um erro deles, ele fala assim, cara, fica e doa, né? Não sei se você já teve essa experiência, assim, eu tive uma experiência que um item acabou atrasando, eles acabaram mandando 2 vezes, eu falei, cara, como é que eu devolvo esse livro? Recebi um e-mail super simpático, eu até guardei, mostro exemplo para todo mundo hoje ainda, faz o seguinte, pode guardar, e fica com você e doa para instituição de caridade, ou para qualquer outro colégio ou faculdade que você queira doar o outro livro. Então, assim, é um modelo onde você tem uma série de benefícios dele. Por outro lado, assim, se você pensar sobre qual é o objetivo de um negócio, né, de uma empresa que tem um fim econômico, é que ela se torne o maior possível, né? Então, você pega a Amazon, por exemplo, né, assim, a 40 centavos de cada dólar
que transitam no e-commerce americano passam pela Amazon. Esse era o número pré-pandemia, acho que esse número, inclusive, ele aumentou bastante durante a pandemia. Então, assim, a Amazon é um ator extremamente relevante, né, no comércio americano como um todo. E isso cria uma série de outros problemas, né? Porque você tem a livraria, como você estava falando, as livrarias, né, de bairro e as lojas de bairro começaram a desaparecer. Você encontra tudo na Amazon, né? Então você começa a ter um modelo diferente. Então, acho que tem uma questão social aí que foge muito do meu domínio de conhecimento aí de como que a gente deveríamos lidar com isso, né? Como sociedade, porque tem um benefício, do outro lado tem um desafio. Então, acho que tem uma grande questão para ser debatida até que ponto, né, você tem que ter algum outro incentivo para, né, essas lojas menores, ou enfim, para o pequeno comércio e tudo mais. Quando a gente traz isso efetivamente para o mercado financeiro, a gente vê o que aconteceu, né, como você falou, com o Uber, né, com os táxis, e enfim, que o preço barateou e tudo mais. Eu diria que assim, tem um pequeno adendo que eu faria nessa sua frase, que o preço barateou, que eu diria o seguinte, assim, para algumas pessoas o preço é importante. E aí, para isso, você tem lá o Uber X, o Uber sei lá o quê. Para outras pessoas, talvez o conforto seja mais importante do que o preço. E aí você tem o Uber Black, você tem o Uber, nos Estados Unidos você tem o Uber de tudo, né? Então, assim, tinha até o Uber de helicóptero. Então, o que eu acho que o Uber conseguiu fazer foi usar tecnologia e dados, né, para permitir que cada perfil de cliente pudesse ter, né, uma solução diferente para a real necessidade dela. Que pode ser ir mais rápido, pode ser ir com mais conforto, que pode ser ir mais barato. Então, foi uma coisa que o táxi, por exemplo, não conseguia fazer. E que talvez fosse virtualmente impossível fazer sem tecnologia. Então, acho que a tecnologia, como ferramenta, ela habilita que a gente consiga fazer várias coisas que a gente não conseguia fazer, né, como negócios, como sociedade, antes disso. Então, acho que o Uber fez isso, né, nessa parte de transporte. E o que eu acho que está acontecendo agora, efetivamente, no setor financeiro, quando a gente faz um paralelo com isso, né, assim, os bancos sempre trataram os clientes de uma forma muito igual. Né? Então, assim, todo mundo era cliente, né, do mesmo banco, né, tinha os mesmos produtos, tinha os mesmos preços, né, e, eventualmente, os bancos criaram uma grande sofisticação ali, talvez há uma década ou 2 décadas atrás, que era, poxa, vamos segmentar esses clientes por renda. Né? Então, tem lá o banco X de renda alta, o banco X de renda média, o banco X de baixa renda. Né? Aí uma agência tem menos fila, outra agência tem, né, cafezinho, outra agência tem isso, outra agência tem aquilo, mas a grande, né, segmentação foi feita foi alta, média e baixa renda. E nunca mais se fez nada em função disso. E quando eu vejo que começou a acontecer, né, com esse mundo das fintechs, né, foi um choque, né, de modelo de negócio, onde, né, você começou a trazer um monte de empresas de tecnologia que tinham uma cultura mais client-centric, né, mais de produto, mais de experiência, para um mundo que sempre foi focado, né, no lado financeiro da história, né, no produto como planilha de Excel, como, né, taxa de juros composto, dinheiro no tempo, e ninguém nunca pensou no coitado do cliente, né, que tinha que entrar, né, no diabo da agência do banco com a porta giratória. Aí eu fico brincando, né, assim, poxa, a agência né, é a loja, né, se fizer um paralelo, né, assim, é o ponto de venda, né, o ponto de relacionamento com o seu cliente, né? Aí você bota na porta da sua loja um departamento de prevenção de cliente, né, que é a porta giratória. Aí você bota lá um negócio que é super difícil de entrar, né, você fica constrangido, pô, você tem que estar com o relógio, tem que tirar o relógio, botar no negocinho, com o Tira o tablet relógio, você tira o não entra, cinto. né? O tablet, o relógio cabe, né, naquela caixinha lá que você bota, né, assim, você vai com o iPad, né, assim, você não consegue entrar. Eu tô com o iPad querendo entrar no banco para tirar o meu dinheiro que está lá. Não consigo, não posso. O segurança olha para mim e fala assim, aqui o senhor não vai entrar. Eu falei, cara, meu dinheiro está com vocês, como é que eu não vou? Então, assim, e isso, né, parece que quando a gente vai para o mundo digital, né, quando a gente olha, né, o que os bancos fizeram nessa primeira onda de digitalização, eles não pegaram e criaram uma experiência nova. Eles pegaram essa experiência analógica de porta giratória, né, de segurança, de caixa eletrônico com menu com quadradinhos e tudo mais, e eles digitalizaram essa experiência. Então você ficou com uma experiência ruim digital. Então você pegava as primeiras versões de aplicativos, né, de celular dos bancos e tudo, os bancos olharam isso como uma forma de redução de custo apenas, e virou um processo onde, né, efetivamente não aconteceu uma transformação, aconteceu um corte de custo.
Uhum. E isso abriu o caminho, né, quando os próprios bancos começaram, né, a canibalizar a sua rede de agência, a sua rede de relacionamento com o cliente, e enxergar isso como um custo. Isso abriu o caminho, né, para que outras empresas que conheciam mais desse mundo digital falassem assim, poxa, mas aquele banco ali que tinha um baita diferencial competitivo, que era 10 mil agências para falar com o cliente, um monte de gente treinada, capacitada, o cara está falando que faz reduzir o custo agora, vai para o espaço que a gente conhece. Poxa, assim, eu sei fazer mais tecnologia que banco. O banco podia saber fazer mais banco do que eu agora, né? Poxa, nesse espaço aqui eu conheço mais, então deixa comigo. E aí se começou toda uma discussão sobre, né, um processo onde você conseguia olhar o consumidor e falar assim, mas por que eu não ofereço o onboarding da Uber para abrir uma abertura de conta num banco? O que impede isso? Não tem nenhuma regulamentação que impeça isso. Assim, a regulamentação diz lá é KYC, né, o Know Your Customer, né, conheça seu cliente, é a lavagem de dinheiro, é você fazer uma série de coisas que você fala assim, poxa, mas tem um monte de regras e processos que eram seguidos de um mundo analógico. Né? Como é que você conhece o cliente no mundo analógico? Você faz ele até a agência, né? Você olha para ele, fala assim, poxa, né? Ah, você é o Eric mesmo, né? Deixa eu ver aqui a sua altura, né? A foto, você olha, pega a foto no documento, olha para a pessoa e vai lá, e alguém vai lá, aperta um botão e fala assim, ah, realmente é ele. Né? No mundo digital você não precisa fazer isso. Né? Então, quando você olha essa forma como as coisas são feitas, né? Isso permitiu que você pudesse oferecer experiências muito melhores, muito diferentes, que se adequassem muito mais à realidade de cada um. E além disso, assim, tem uma série de produtos e serviços que eram extremamente caros. E eram caros por diversas razões, assim, por uma razão de pouca concorrência. Então, qualquer mercado com pouca concorrência, né, você, em geral, tem mais margem. Então, se você pegar os bancos brasileiros, eles são os mais rentáveis do mundo, ou eram, acho que ainda são os mais rentáveis do mundo. Então, quando você olha, compara um banco brasileiro com um banco americano, o patamar de rentabilidade é quase outro. Quando você olha efetivamente, né, assim, a distribuição, qual o percentual, né, do volume todo que esses bancos concentram. Os 5 grandes bancos brasileiros concentravam, falando especificamente do crédito, que eu também não fugi muito, mas assim, no crédito, eles concentravam ali 80% de todo o crédito que era concedido no Brasil, os 5 grandes bancos. Você tinha os outros 20% sendo feitos por cooperativas, bancos médios, financeiras, etc. Então, assim, é um mercado que é altamente propício, né, para disrupção. Caro, ineficiente, grande. Então, assim, o mercado de crédito, pessoa física, que é onde eu trabalho mais hoje no Brasil, é um mercado de 1,1 trilhões de reais por ano, tirando hipotecas, né, tirando o crédito imobiliário. Então, só o mercado de crédito para pessoa física no Brasil, fora imobiliário, é um mercado de 1,1 tri. Então, é um mercado bastante grande que está na mão de 5 caras totalmente mal precificado, com clientes totalmente mal servidos. E muita gente excluída ainda, né? Porque você olha o segmento da população, principalmente, né, de renda mais baixa, renda mais volátil, nunca teve acesso, né, ao crédito como uma ferramenta, né, dentro das grandes instituições. Então, quando a gente olhava esse negócio, né, assim, a gente efetivamente entendia que podia levar, né, soluções mais Uber, mais Netflix, mais Amazon para dentro desse espaço. E isso foi uma grande mudança, muito mais competição. Quando a gente compara o lado do preço, hoje dentro da Open, em média, a gente economiza 50% dos juros que o cliente pagaria numa instituição financeira grande. Então, uma questão muito significativa quando você olha, né, o tamanho da taxa de juros no Brasil. Você falar que alguém consegue te dar metade do preço, né, mesmo não tendo todos os benefícios de escala aí que os bancos têm. Então, tem um mercado que está bastante propício aí para continuar sendo reconfigurado, né, ao longo dos próximos anos. Legal. Mesmo com todo esse poder, né, dos bancos tradicionais, é interessante o quanto eles limitavam, e alguns ainda limitam o cliente, né? Eu penso na minha vida como empreendedor, algumas vezes eu tive que bater na porta do banco para pedir recurso para investimento. Aí você vai no banco e explica, eu preciso de recurso, tem um projeto de investimento, você tem um tempo de implementação, um tempo de maturação para depois ter retorno. Só que os bancos, para empresas pequenas, para empresas médias, em geral, eles não tinham linhas de crédito para investimento, né? E me Eric, ofereciam vou te capital de contar. giro.
Vou te contar uma história para complementar isso daí, né? A gente, né, enfim, no startup, né, assim, eu já passei por alguns ciclos de empresa, né? E toda vez que você, né, faz um desses ciclos, você começa a sua próxima empresa, você começa a empresa do zero, né? Então, assim, eu lembro, primeiro dia do CNPJ novo da gente, né, vamos abrir uma conta no banco, é aquela dor de cabeça, né? Empresa nova, tal, tudo, mas isso já melhorou um pouquinho. E você chegava lá, você conseguia, né, abrir uma conta ali, levando alguns dias, tal, na época, enfim, mas você conseguia sair do outro lado. Aí você falava assim, poxa, legal, agora tem uma conta no banco, né? Posso depositar dinheiro nela, né? Então a gente fez um aporte de capital na companhia de alguns milhões de dólares, tá? Recebemos lá, o dinheiro entrou no caixa, né, entrou na conta corrente, no caixa da companhia, e a gente tinha lá alguns milhões de reais, né, na conta bancária. Aí, bacana, né? Assim, a gente tinha lá o nosso sitezinho no ar, testando algumas coisas e, né, coisas rodando na Amazon Web Services, e eu estava pagando a Amazon Web Services no meu cartão de crédito pessoal, né? Aí a gente ligou lá pro nosso gerente do banco e falou assim, poxa, emite um cartão de crédito para a empresa, para a gente poder pagar a Amazon, né? Que é a despesa da empresa, não é a despesa do Rafael, né? Uhum. Gerente, não. A gente não tem como. Vocês não têm receita, vocês não têm faturamento, vocês não têm nada. Como é que eu vou te dar um cartão de crédito? Eu falei, cara, olha o nosso saldo. A gente tem milhões de reais na conta corrente. Assim, você acha que eu vou pegar um cartão de crédito para gastar, assim, algumas dezenas de milhares de reais de Amazon? E vou fazer o quê? Vou fugir sem pagar o cartão de crédito? Pelo amor de Pois Deus, né? Esse é. negócio que... E assim, a gente não conseguiu um cartão de crédito por 3 anos. Depois de 3 anos, a gente conseguiu ter um cartão de crédito. Olha que essa é a minha 6ª empresa. Então, assim, e o mais engraçado, assim, a 6ª empresa com o mesmo banco. E eu estava pagando a Amazon no meu cartão de crédito pessoal do mesmo banco. Então é um negócio muito esquizofrênico, sabe? Esse é um negócio onde você tem um modelo onde nunca houve incentivo de verdade para os bancos entenderem quem era o Rafael ou quem era o Eric. E todos os dados estão lá, cara. Assim, não tem... os bancos não têm dados. Por óbvio que eles têm dados. E provavelmente muito mais dados do que muita gente. Mas eles nunca tiveram um incentivo para usar essa informação para melhorar, né, ou a experiência, ou reduzir o custo para o Rafael ou para o Eric. Por quê? Porque não precisava. O que Uhum. muda, né, o que causa transformação é a necessidade. Então, assim, se eu tenho uma margem grande com o Eric, não tem concorrente, ninguém está me incomodando, para que diabo eu vou inventar um negócio novo? Para reduzir minha margem? Imagina o diretor, né, chegando na reunião de diretoria e falando para os outros diretores e para o presidente do banco, gente, tive uma ideia genial. Vamos reduzir aqui, encontrei uma forma de a gente reduzir nossas margens. Então, poxa, aquele bônus do final do ano, né, se a gente atingisse aquele objetivo de margem, né, que a gente ia receber aquele bônus gigantesco lá, a gente não vai mais porque, poxa, a gente vai fazer um negócio muito melhor para o nosso cliente. Em que década você acha que isso vai acontecer? Não vai ser nunca. Né? Isso vai acontecer se É. tiver competição e falar, opa, calma aí, tem alguém que está roubando, né, 1% dos nossos clientes todos os dias. Se continuar assim, vão perder todos os clientes. Uhum. Então agora sim, vamos concorrer, vamos reduzir preço, vamos melhorar o serviço. Então, nesse mundo competitivo, quem se beneficia, no final das contas, é o consumidor. E veja que nesses exemplos que a gente está colocando aqui, muito não é nem uso de tecnologia, né? É inteligência de negócio mesmo, né? É olhar para o cliente e entender a necessidade do cliente. Em termos de tecnologia, o termo fintech, né? Quer dizer, a gente está usando tecnologia para facilitar serviços financeiros. E a gente ouve muito falar sobre os chatbots, algoritmos de análise de crédito ou identificação digital, tal. Eu queria ter uma ideia de você que está na prática aí já há algum tempo, o que tem acontecido em termos de tecnologia, especificamente nas fintechs de crédito? O que tem sido utilizado? É inteligência artificial, big data, e em que áreas da fintech? É bacana, Érica, assim, porque a gente vê aqui no nosso caso o seguinte, né? Quando a gente fala de fintech, né? O que acontece que de cara a gente vem e fala o seguinte, poxa, tem um lado fin, tem um lado tech, né? Aí você tem empresa que é mais fin, empresa que é mais tech, de repente o banco era mais fin,
né? A tech é mais tech, é menos fim. Então, como é que a gente faz esse negócio para o cliente e tal? Você acha que o que mais importa para o cliente nesse processo todo? É o lado fim ou é o lado tech? Eu acho que nenhum dos dois. O cliente ele não quer nem o fim, nem o tech. Ele não acorda de manhã, ninguém, eu não conheço, pelo menos não conheço muito, quase ninguém, tem alguns malucos que gostam desse negócio, porque são, né, é a profissão, né, o que a pessoa foi treinada a fazer e curte, né, pela profissão, mas eu não conheço nenhum consumidor que não é da indústria acordando de manhã e falando o seguinte: sábado de sol no Rio de Janeiro, né? Poxa, não vou para praia não, que eu vou no banco. Quero ver lá como é que tá meu dinheiro, né? Pô, tô com saudade do meu gerente, quero passar ali pela agência, né? E também não acorda de manhã falando assim: poxa, eu vou abrir o aplicativo aqui do meu banco, né? Para ver como é que tá meu dinheiro, para ver como é que tá, né? Então, assim, na minha visão, o consumidor ele não quer nem o fim, nem o tech. Tanto fim, né, tanto finanças como tecnologia, na grande maioria dos casos, eles são meios para alguma outra coisa. E quando a gente olha e tenta entender efetivamente o que o consumidor quer, né, o que o cliente quer, né, e usa tecnologia e usa finanças, né, para poder fazer com que isso seja um habilitador ou um catalisador para que ele possa, né, chegar lá ou chegar lá mais rápido, é o que realmente importa. Então, para traduzir isso em efetivamente tem coisas mais práticas, quando a gente fala, por exemplo, no processo todo, né, de serviços financeiros aqui, o que isso significa para o consumidor, né? Você quer abrir uma conta bancária, né? Você precisa ter uma conta para depositar, né, os seus recursos, lá, o seu dinheiro, né? Pois se eu posso fazer isso sem obrigar você ao banco, né, ir num lugar para alguém comparar lá, como a gente falou, né, a sua foto, né, com a foto de um documento seu, se eu consigo usar tecnologia, né, e hoje qualquer telefone aí tem o Face Match habilitado, né, então se eu consigo olhar, né, eu tenho uma foto da sua face, eu tenho uma foto, né, do seu documento, eu uso tecnologia, né, enfim, tem uma série de ferramentas tecnológicas aí baseadas em machine learning para validar documentos, se o documento é falso ou verdadeiro. Eu consigo fazer um face match seu com, né, o seu documento. Para que eu preciso fazer com que você vá até uma agência para que uma pessoa faça isso, sendo que, né, um algoritmo vai acertar muito melhor do que a pessoa, né, nesse sentido. Então, para toda essa parte de fraude, tem muita modelagem, muita inteligência artificial, machine learning e outras ferramentas que são utilizadas. Para toda a parte de avaliação, né, da capacidade de crédito, capacidade de pagamento, né, de cada consumidor, tem muita informação disponível e o ser humano não tem capacidade, né, de cruzar todas essas coisas tão bem quanto o computador. A gente tem que entender que a gente é limitado para uma série de coisas, né? Nosso cérebro funciona de uma forma super eficiente para uma série de coisas, mas quando a gente olha para uma série de outras coisas, tem coisas que o computador performa melhor do que a gente hoje em dia, dada a capacidade computacional que a gente tem. Então, quando a gente começa a usar milhares, dezenas de milhares de variáveis para tentar chegar a alguma conclusão do que né, isso significa contra perfis de comportamento ou de pagamento, né? Assim, os algoritmos que rodam hoje em computadores superpoderosos vão performar melhor do que a gente. Então, se você for olhar aquele modelo tradicional de banco, onde você tem alta, média, alta renda, média renda, baixa renda, no alta renda, se o cliente tem investimento, ou se o cliente não tem investimento, se ele não tem, ele cai na categoria, todo mundo ali está tratado igual, em vez de usar meia dúzia de variáveis e alguém desenhar um processo para isso, você consegue cruzar centenas de milhares de variáveis e saber que o Rafael é o Rafael, o Eric é o Eric, e esses caras são completamente diferentes. Apesar de eles se parecerem um pouquinho, talvez, nesses clusters que foram criados ali, quando você olha de verdade, o Eric sabe tocar violão, tem um monte de, né, guitarra e violão aí, né, que ele brinca de ser músico, e o Rafael é nerd, gosta de programar, e pô, tentou tocar violão 10 vezes e nunca conseguiu. A gente somos pessoas diferentes, entendeu? Assim, isso quer dizer o quê? E melhor ou pior? Não, assim, somos diferentes apenas. Então, dada essa diferença, né, o que isso significa para aquele determinado produto, para aquele determinado serviço, para qual experiência a gente quer ter, né? Talvez para você, né, talvez devesse ter, sei lá, o banco deveria mandar musiquinhas para você, né, porque você curte, você viu os sonzinhos e tal. Para mim, o banco deveria mandar um monte de beat lá, 0 e 1, né, porque é o que eu mais curto. Então, saber, né, como usar a tecnologia para isso, que acho que é o que tem sido mais feito e mais observado, principalmente em fintechs ou até mesmo bancos que têm tido mais sucesso nesse processo de transformação. Maravilha.
Eu tenho duas perguntinhas, as duas meio relacionadas só. Primeira delas é se você acha que existe fintech, espaço, né, para novas fintechs aí, fintechs de menor porte, e se existe, em que áreas, né, onde você acha que tem espaço para essas novas entrantes? Uhum. Ótima pergunta, né? Primeiro que acho que você entrar no mercado tem uma série de critérios para você fazer isso, né? E tem pessoas que pensam razoavelmente diferente aí sobre isso. Quando você olha o que está acontecendo, né, com esse espaço todo de fintechs, eu vejo produtos, né, de maior complexidade, produtos de menor complexidade, com mais regulação, com menos regulação, com mais gente operando, menos gente operando. E, além disso, assim, efetivamente, competências que você traz para a mesa, vis-à-vis que problema que você está querendo resolver. Tá? Então, um exemplo prático disso é o seguinte, assim, conta digital. Vou montar uma fintech que vai fazer uma conta digital e só isso. Cara, eu acho uma péssima ideia hoje em dia. Tem centenas delas, sim, já rodando por aí. Por que você vai fazer isso melhor do que o Nubank, ou que o Inter, ou que o Neon, ou que o BTG, ou que a XP, ou que a Magalu, ou o Mercado, né, Pago, ou PagSeguro, PagBank, né? Enfim, por que você vai fazer isso melhor do que... Né? Então, do ponto de vista do cliente, né, o cara já tem muita oferta. Assim, já não, além dos bancos Uhum. todos, além de todos os outros bancos médios, ainda tem mais esse monte de gente. Né? Ainda vai ter mais, daqui a pouco, da Apple, da Amazon, do WhatsApp. Então, assim, não é um espaço que eu acho muito encorajador. Tanto é que já tem mais conta, né, aberta do que CPF ativo no Brasil hoje, acho que 3-1, mais ou menos. Então é um mercado que eu já não sou mais bullish com relação a ele. Por outro lado, quando a gente olha, por exemplo, o crédito, você ainda tem, depois de tudo isso que aconteceu, depois de toda essa revolução que vem acontecendo com fintechs aí nos últimos anos, aquele número que os 5 grandes bancos tinham 80% desse mercado, eles agora têm 75%. Então, assim, isso depois de tudo que aconteceu. Uhum. Então, assim, então ainda tem muito espaço para se capturar market share. Né? E além disso, uma coisa que é curiosa é que quando você olha o crédito como penetração, né, no PIB de um país, você olha o Brasil, você olha países mais desenvolvidos, o crédito tem muito pouca penetração como um todo. Apesar de ser um mercado de 1,1 tri, né, quando a gente compara, se a relação crédito-PIB fosse a mesma que os Estados Unidos, esse seria um mercado de 6, 7 tris. Então tem muito tri ainda aí para criar, né? Então, além de roubar market share, você tem uma oportunidade enorme de expandir mercado. Agora, você Uhum. precisa que esse mercado seja mais eficiente, seja melhor precificado, uma série de coisas. Qual é o trade-off? O trade-off é que, no primeiro momento, né, assim, abrir uma conta digital hoje em dia, tem 300 empresas que oferecem para você fazer isso as a service. Então, você não tem mais diferencial competitivo nenhum, está ficando mais comoditizado, é um processo mais simples. Né? Por outro lado, qualquer um faz. Do outro lado, o crédito, se eu falar para você, Eric, eu vou te dar, né, R$ 1.000 do meu dinheiro, me paga de volta, esse é um processo muito mais complexo. Então, assim, acho que tem muito espaço ainda, né, nesse mundo do lado mais crédito. Eu acho que tem bastante espaço, apesar de tudo que já aconteceu, no mundo ainda de investimento. Mas eu não olharia o investimento de alta renda, que acho que é um espaço já bem competitivo. Eu olharia o investimento para média e baixa renda, que é um negócio que é muito mais é muito menos sofisticado do ponto de vista de qual é a ferramenta que essas pessoas precisam, vis-à-vis assim, o que é oferecido hoje em dia. Então, acho que tem uma oportunidade muito grande ali de você oferecer coisas muito simples para um grupo razoavelmente grande de pessoas. Eu acho que o mundo de seguros ainda é um mundo bastante pouco penetrado. Uhum. Então, você pensar seguros essencialmente financeiro também, então, o pessoal está criando as insurtechs, mas efetivamente é uma digitalização de serviços financeiros. Né? Também acho que tem pouca penetração. Pagamentos está sendo bastante transformado aí com Pix e tudo mais. É um pouco mais competitivo, mas ainda existem algumas oportunidades. Cripto, eu acho que é irreversível.
pode não ser o Bitcoin pode despencar, pode explodir, pode ir para $1 milhão o Bitcoin, ou pode ir para $1.000 o Bitcoin, não sei o que vai acontecer, não consigo dizer isso direcionalmente, mas eu consigo dizer que cripto veio para ficar e vai ficar, né? Se vai ser NFTs ou se vai ser... tem tanta coisa acontecendo hoje aí, mas é um espaço que definitivamente vai sair alguma coisa do outro lado, bem, bem significativa para a gente como sociedade. Então, acho que são esses aí, talvez, os grandes espaços. E, claro, aí tem toda uma camada de fornecedores, né, de fintechs, que são fintechs para fintechs, né, ou para bancos, né, fintechs que criam aí várias coisas que, né, encaixam nesse ambiente numa forma mais de ecossistema. Legal. Você acabou tangenciando minha última pergunta aqui, que é quais são as principais dificuldades para essas novas entrantes. Então, você falou, dependendo do produto, você tem mais ou menos regulação, você tem mais ou menos pessoas, mais ou menos uso de tecnologia, né? Quais são as principais dificuldades? Vou entrar com uma fintech de crédito. Quais são as principais preocupações que eu deveria ter? Regulação é uma delas? Então, Eric, você está perguntando para um empreendedor que já montou algumas empresas do zero, né? Então, assim, para mim, tudo que é preocupação é oportunidade, né? Então, eu acho que você tem desafios diferentes em cada um, né, desses modelos. Porém, tem algumas coisas que são mudanças socioambientais que a gente precisa prestar atenção a elas, tá? A primeira é a seguinte, né? Capital era uma restrição. Hoje não é. Pode ser que volte a ser, mas assim, eu lembro quando eu montei a primeira empresa, a gente efetivamente se financiava, né, com o nosso próprio dinheiro e crescia, né, de uma forma que a gente conseguia se financiar com o nosso próprio dinheiro, porque não tinha, né, como chegar no investidor e falar, poxa, vai uma empresa aqui que bacana, né, compra um pedaço dela e me dá um dinheiro em troca para investir na empresa, né, que é essencialmente o que Venture Capital faz aqui, Private Equities e tudo mais, de uma forma bem, bem, bem simplificada, né, mas esse negócio não existia. Hoje, você vê, né, empresas fazendo rodadas iniciais, né, em estágios de Seed, Series, né, P-Angel, Seed, Series A e a valuation de empresa grande, né, de 3, 4, 5 anos atrás. Então, esse excesso de capital ele é transformacional para os negócios, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, porque tem, eventualmente, muita gente, tem talvez maus negócios que não deveriam sobreviver, que sobrevivem além do tempo deles, porque estão excess funded, né, estão com excesso de capital. Por outro lado, tem bons negócios que com excesso de capital conseguem crescer muito, muito mais rápido. E coisas que levavam antes 50 anos para fazer, se faz hoje em 5. Né, porque as pessoas têm como né, aproveitar esse excesso de liquidez no mundo para fazer com que essas coisas aconteçam. Então, capital não é mais uma restrição, é uma coisa que tem sido muito benéfica para esse ecossistema, né, empreendedor no Brasil. Eu acho que você tem hoje um framework regulatório para esse mundo de startups que está cada vez melhor, tanto usando veículos apenas brasileiros quanto veículos internacionais para fazer com que as coisas aconteçam. Dentro do mundo financeiro, os reguladores entenderam que inovação é importante e é parte do ciclo, que a inovação nunca tem que ser excluída, né, e por N razões, né, que aconteceu aqui, os mercados financeiros brasileiros foram sempre muito regulados, coibindo inovação e não promovendo inovação. Então, os reguladores hoje, Banco Central, CVM, SUSEPs e etc., entendem que regulação inovação é parte constante do jogo. Então, você tem sandbox regulatório, você tem um framework regulatório que permite que você, com pouco capital, crie uma instituição financeira e por aí vai. Então, acho que tem, né, essas duas coisas super positivas. Eu acho que você tem cada vez mais uma sociedade valorizando o empreendedor, né, como uma forma de trabalho. Né, eu lembro quando eu formei na faculdade, o sonho da minha mãe era que eu fosse funcionário público. Né, provavelmente o sonho de uma mãe hoje em dia é que o filho seja empreendedor, né, seja no próximo Elon Musk, Davi Vélez e etc. Né? Então, Guilherme Benchimol e por aí vai. Então, acho que você tem hoje, né, o empreendedorismo sendo reconhecido, né, como uma forma de criação de riqueza na sociedade e como, né, uma profissão.
E por último, assim, acho que você tem uma questão que talvez seja o maior desafio, que é um mundo com ausência de talentos, né? Com um apagão de talentos, dado tanta coisa que tem acontecido, todo esse excesso de liquidez, é um negócio que é super contrastante, né? Você tem uma massa de desempregados enorme, historicamente alta, e do outro lado você tem um total apagão de gente de tecnologia, de salários de R$ 20.000, e você tem vagas de R$ 20.000 abertas que você não consegue preencher, de 20, 25, R$ 30.000 que você não consegue preencher. Uhum. Isso né, assim, mostra o quão disfuncional a nossa sociedade se tornou do ponto de vista de formação de profissionais, né? Assim, a gente tinha que estar investindo, cara, 100% né, do nosso brain power aí, né, nas escolas e tudo, em formar gente para esse mundo novo tecnológico, digital. Então, gente que tem capacidade de pensar produtos, a gente tem a capacidade, né, de conhecer programação, por mais que não seja um programador, né, mas de entender o que é, né, o que é Python, como é que Python funciona, o que é um banco de dados, como essas coisas todas são estruturadas, etc. Então, assim, então a gente tem como maior desafio, eu diria, como que a gente vai encontrar, né, talentos, né, pessoas para fazer parte dessa jornada. Perfeito, perfeito, muito bom. Rafael, super obrigado aí pelo seu tempo, acho que ajudou pra caramba aí para a gente entender um pouquinho mais do mercado aí de crédito digital, um pouquinho mais sobre fintechs e papo muito bom. Obrigadão. Obrigado a você, Eric.